Na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus sempre recorreu a parábolas para ensinar a respeito do Evangelho e da vida cristã, inclusive sobre a gratidão amorosa do pecador arrependido pelo perdão recebido da parte de Deus. O contexto em que a parábola foi contada e que nós vamos examinar é uma recepção a Jesus por um fariseu e seus amigos para um jantar em sua casa. Jesus chegou e foi recebido pelo anfitrião sem as gentilezas da época, o beijo de saudação e água para lavar os pés. Subitamente, uma mulher entrou no ambiente e, sem ser interrompida, ungiu os pés de Jesus com perfume e em lágrimas pôs-se a beijar seus pés e os secava com os cabelos. Que cena! Pois é, Lucas conta que o fariseu se remoía nos pensamentos, desmerecendo a Jesus no seu coração, porque, afinal, se ele fosse um profeta verdadeiro, saberia que essa mulher levava uma vida desprezível. Um profeta verdadeiro não aceitaria uma pessoa torpe como ela e não se submeteria a essa situação ridícula. É aqui que nos voltamos à parábola. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. Lucas 7, de 40 a 43. A história é bem simples e fácil de entender. O credor sabe que 2 pessoas lhe devem dinheiro, uma muito mais do que a outra. Constata que ambas não têm como pagar e então usa de generosidade e misericórdia para com ambas, sem relevar a quantia que devem. Afinal, elas não têm como pagar a dívida. Por outro lado, as pessoas sabem que devem e de alguma forma também sabem que são impotentes para pagar a quantia devida. E como chegaram a isto? Vamos imaginar que a conduta daquela que mais deve foi mais desregrada ou menos afortunada e que a pessoa que menos deve se conduziu com mais cuidado e por isso deve bem menos. O problema é que não importa o que tenha acontecido, as 2 gastaram o dinheiro do credor, devem a ele e não têm condições de pagar. Quando ele anuncia a disposição de perdoar a dívida de ambas, quem é que vai agradecê-lo mais alegremente e se colocar à sua disposição? O que faz uma pessoa ser pouco ou muito agradecida diante do perdão da dívida que tem? Entre outras coisas, é o grau de consciência do seu fracasso em administrar sua vida e a constatação da sua impotência de pagar a dívida diante do seu credor. Saindo da parábola e indo para o jantar oferecido a Jesus, Simeão era um religioso sério das Escrituras e da lei oral do seu povo, se comportava para ser visto pelas pessoas, dizia aos outros como proceder e justificava-se de seu comportamento respaldado no mérito pessoal, considerava-se isento de dívida e tratou Jesus com desprezo. Mas pela parábola foi confrontado e sua conduta foi demonstrada como sendo de mau hospedeiro e devedor. Ainda que tivesse uma vida disciplinada, regrada e se considerasse uma ótima pessoa, devia a Deus, como todos nós devemos. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação por seu sangue, mediante a fé,
E Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 20 a 26. Aquela mulher, ao contrário, demonstrou-se profundamente grata a Jesus por ter tratado dela, apesar de sua vida ter sido uma verdadeira confusão. Como demonstrar gratidão? Por choro de arrependimento e gratidão, com um perfume superando todo e qualquer constrangimento que lhe fosse imposto ao entrar na casa do fariseu. Ela tinha vivido muito tempo na escuridão e agora era uma nova pessoa. Quem é que vai amar menos a Deus? Aquele ou aquela que se considera puro e sem pecado diante dele, que imagina que por recebê-lo em casa ou por citar seu nome não lhe deve nada? Quem é que vai amar mais a Deus? Aquele ou aquela que sabe de sua imperfeição, rebeldia, de suas escolhas erradas para com Deus, mas que teve seu caminho atravessado por Jesus Cristo e ouviu seu convite para segui-lo e andar ao seu lado para sempre. Arrependeu-se e hoje é nova criatura. Assim como Jesus mostrou ao fariseu, puro aos seus próprios olhos, que a mulher, outrora pecadora, desregrada, foi muito mais hospedeira do que ele, porque recebeu um grande perdão, também nos mostra pela parábola que age como o credor que está disposto a perdoar a dívida, a nossa dívida, não importa se for pequena ou grande aos seus olhos. Só não podemos nos esquecer da afirmação de que por nós mesmos nunca poderemos pagar o que Deus gostaria de receber, porque somos pecadores. Só seremos livres da dívida quando tivermos Jesus no coração e na vida.